Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de apresentação barra indicação de série. Eu vou explicar porque essa série ela já é muito antiga. Na verdade, é uma série que é pura nostalgia, mas que eu vou falar dela com uma certa frequência aqui no canal. Então esse vídeo vai ser um vídeo assim meio que para apresentar a série para quem ainda não conhece, ou para quem não lembra que essa série existiu, mas a minha intenção é gravar outros vídeos falando sobre ela. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Buffy, a Caça-Vampiros, que pra quem não sabe é uma série de 1997. Eu cacei a série lá no fundo do baú. Eu sei que já é uma série bem antiga, mas que eu gostei bastante. E é um tema que eu gosto muito, que é vampiros. Eu gosto bastante dessa temática. Então, provavelmente vocês vão me ver falando bastante dessa série e desse tipo de série aqui no canal. Bom, como eu já falei, a série é de 1997. Ela teve 7 temporadas, então ela durou até 2003. É uma série muito nostálgica. Ela é uma série muito leve, se a gente for considerar o tema, porque ela tem momentos muito engraçadinhos, ela é meio engraçada, ela não é tão pesada assim, ela não é tão tensa, mesmo se tratando de vampiros. Existem momentos muito engraçados nela. Tem horas ali em que a própria série faz graça com o que ela apresenta, então assim, é uma série que meio que não se leva a sério. Então, provavelmente vocês não vão ficar com nojo, vocês não vão ficar com medo. Pra falar a verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Buffy foi com aquele filme de 1992, que pra quem não sabe, é sim sobre a Buffy, só que no caso o filme ele não deu certo. O filme ele foi um fracasso, o produtor da série, que é o mesmo produtor do filme, não ficou feliz ali com o resultado do filme. Então, uns anos depois, em 1997, ele resolveu lançar a série. Mas para vocês terem uma noção de como ele estava com o pé atrás com a série, a primeira temporada só tem 12 episódios, 12 ou 13 episódios. Então, eles não quiseram nem investir numa temporada completa, com medo que fosse um fracasso como o filme foi. Mas a realidade foi outra, a série foi um sucesso desde o primeiro episódio, agradou muitos fãs. Eu também fui assistir a série muito desconfiada. Eu assisti a série há pouco tempo atrás. Eu gosto de pegar essas séries meio antigas e assistir. Então eu vou falar um pouquinho de quem é a Buffy. A Buffy é uma adolescente de 17 anos que ela é descendente de uma geração de caçadoras que tem como missão caçar monstros, vampiros, bruxas. A série ela não é só focada em vampiros, tem de tudo um pouco, mas o foco principal são os vampiros. Mas ela tem essa missão e ela basicamente ela nasceu só para fazer isso. E ela morava em Los Angeles e ela foi para Sunnydale com a intenção de se livrar dessa missão, de fugir dessa responsabilidade de ser caçadora. Só que lá em Sunnydale ela encontrou o mentor dela, o Giles, que ele é responsável ali por ensinar ela, por guiar ela, por orientar ela nessa função dela de caçador. Bom, no colégio de Sunnydale, ela conhece a Willow e o Xander, que vão ser os fiéis escudeiros dela, que vão estar sempre ajudando ela ali a resolver cada caso, porque cada episódio é um monstro diferente. E como eu falei, não fica só nos vampiros, então a gente tem bruxa, a gente tem lobisomem, a gente tem umas criaturas ali que são bem sem sentido. Então sempre é apresentada uma nova criatura pra gente a cada episódio. E nesse colégio ela também conhece a Cordélia. Só que a Cordélia, ela é meio que a rainha, a garota popular do colégio, então ela não gosta muito da Buffy, porque a Buffy, apesar de ser caçadora, ela também tem aquela coisa de ser muito bonita, de poder ser a próxima garota popular. Então ela meio que tem uma rivalidade ali com a Cordélia. E isso acaba irritando um pouquinho, mas com o passar dos episódios a gente acaba gostando um pouquinho mais da Cordélia, porque conforme os episódios vão passando, conforme
as temporadas vão passando, a Cordélia vai mudando, vai melhorando, vai saindo daquela posição de patricinha fútil, burra, que não serve pra nada. Então, conforme a história vai andando, a gente vai vendo que a Cordélia não é tão inútil assim. Que até um certo ponto ela começa ali meio que ajudar o grupinho da Buffy com as caçadas também, de uma certa maneira. A Buffy também conhece um vampiro, o Angel, que ele ali no começo da primeira temporada ele é bem misterioso, ele aparece bem de vez em quando ali, e ele não deixa muito claro se ele é amigo, se ele é inimigo. Ele ajuda a Buffy, só que ele ajuda ali com os enigmas que ela não entende muito bem, que até ela faz um pouco de piada com isso, porque ele sempre surge ali dando uma dica de quem vai ser o próximo vilão do próximo episódio, ou de como ela pode destruir esse próximo vilão. Então ele sempre aparece ali com um enigma que a Buffy não entende muito bem, e ela até faz graça com isso, mas eu acredito que o personagem ele acabou ganhando espaço porque as pessoas começaram a gostar muito dele. Eu gosto muito do Angel, então conforme foi passando o tempo, o Angel foi ganhando espaço. Na próxima temporada, na segunda temporada, ele já fazia parte do elenco principal. Então, assim, foi um personagem que começou ali bem tímido na série e ganhou bastante destaque. Também tem ali o relacionamento que a Buffy acaba desenvolvendo com o Angel, que acaba causando um certo conflito ali, se a gente for considerar que ela é uma caçadora de vampiros e ele é um vampiro. Então o próprio Giles rejeita um pouco essa relação, é meio contra esse relacionamento, mas eles tentam desenvolver isso, eles tentam manter esse namoro por um bom tempo. Eu gosto bastante de ver os dois juntos, pra mim era o meu casal favorito da série. Eu tenho certeza que se vocês pegarem a série pra assistir, vocês também vão gostar muito desses dois, porque é muito bonitinho, muito legal. O Angel tem uns momentos bem engraçadinhos, ele tem aquela coisa ali meio desajeitada, meio engraçada, meio misteriosa, então acaba dando certo. E também tem um outro lado da história que o Xander, ele meio que tem uma quedinha ali pela Buffy, então acaba ficando aquele climinha estranho entre ele e o Angel, acaba sendo uma situação bem desconfortável em alguns momentos, mas acaba sendo engraçado porque isso, gente, eu tenho a sensação de que quando a série ela vai ficar muito séria, eles vão começar a tratar de umas coisas meio sérias, meio tensas, assim, que pode deixar a coisa meio dramática, eles dão um passo atrás ali e eles vão pro lado da comédia. Vocês podem prestar bastante atenção. Eles sempre terminam fazendo uma piadinha, nem sempre essa piadinha tem graça, nem sempre faz sentido, mas todas as temporadas têm isso, então acho que é um diferencial. Se você não gostar dessa história de vampiro, assim, se você quiser assistir só pra rir, só pra passar o tempo, dá. E assim, gente, uma coisa que vai acabar chamando muita atenção de vocês, porque chamou muito a minha atenção, que assim, quem assiste não tem como não perceber que é uma série antiga, porque assim, gente, quando eles não conseguem destruir uma criatura, ou quando eles têm que pesquisar sobre alguma criatura, eles vão aos livros e raramente, bem ali no começo da temporada, bem raramente a internet. Quando vocês vão ver os computadores que eles estão usando, gente, vocês assim não tem como não pensar que a série é muito, muito velha. Porque são os computadores tão velhos, gente, que nossa, dá até vergonha. Sinceramente, dá até vergonha. Mas é o que eu tô falando. A série, ela é muito antiga, então vocês vão sentir isso pelos computadores, pela maneira que eles fazem as pesquisas, porque eles usam muito o recurso dos livros e menos a internet. E também pelos efeitos especiais, gente. Não tem essa coisa de matar, de sair sangue. Vampiro não sangra nessa série. Eles simplesmente viram pó. Os efeitos são meio toscos assim. Por isso que eu tô falando que não precisa levar a sério. Assiste uma boa, só pra se divertir, só pra passar o tempo, só pra chipar casal, por favor, porque tem um casal maravilhoso. Angel e Buffy são perfeitos.
então vocês vão gostar muito. E assim, uma outra coisa que eu gostei bastante da série é porque assim, apesar de se tratar da história da Buffy, nem sempre todos os episódios são focados nela. Alguns episódios são focados em outros personagens. Pra falar bem a verdade, são poucos episódios em que o foco principal é na Buffy. Geralmente, o centro das atenções ali são os outros. Cada episódio foca em um personagem. A gente tem a Willow ali, que é responsável pelas pesquisas. A gente tem o Giles, que é responsável pela Buffy, porque no decorrer dos episódios e das temporadas, o Giles ele fica ali meio que como um pai ali pra Buffy, já que a mãe dela é separada, então ele ali é meio que o responsável por ela, não literalmente, mas é ele que orienta, é ele que dá conselhos, é ele que fala que não é muito certo ela ficar com o Angel, é ele que ensina ela tudo que ela precisa saber sobre esse mundo sobrenatural. E conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que ele já não é mais tão mentor e ele já é mais o pai da Buffy ali. Então é bem legal ver esse crescimento do personagem. É muito gostosinho assistir a série, assim, vocês não vão sentir que a história tá se arrastando, pelo menos não nas primeiras temporadas. Eu só fiquei com essa sensação mais ali pra sexta, sétima temporada, que foi quando a série já tava terminando, então eu já não tava muito empolgada, mas eu terminei de assistir a série porque eu queria ver como que a história ia se concluir. E teve uma coisa assim que me chamou bastante atenção, que me incomodou um pouco, mas eu acredito que pra época fazia bastante sentido. Como eu já falei, provavelmente eu vou falar em outros vídeos. Eu gostava muito de ver o Andrew e a Buffy juntos, eu gostava muito dos dois como um casal. Eles funcionavam muito bem juntos. E eu acredito que como o Angel acabou ganhando muito espaço na série, os produtores acharam que ele merecia ter uma série só dele. Então eu acredito que eles tomaram uma decisão muito arriscada, mas eles separaram os dois e o Angel teve a série própria dele. E eu vou falar um pouco sobre a série dele também, porque de uma certa maneira as duas séries não deixaram de se conectar. Bom, a série do Angel, ela já tem todo um clima diferente. Ele é uma série mais adulta e também sai bem fora do que é mostrado em Buffy. Então, na série do Angel, ele trabalha como detetive ali, resolvendo uns casos ali para tentar ajudar as pessoas. Só que ele também tem que lidar com os demônios. Ele continua matando vampiros, demônios, da mesma maneira que acontecia em Buffy. Só que, como eu falei, a série Buffy ela se passa no colégio, tem todo aquele clima mais leve. Já em Angel, não, a gente já tem um clima mais pesado, já não tem mais tanto espaço pro humor, então já é uma série bem diferente. Eu não gostei muito da série, mas por se tratar de uma série derivada, ela fez bastante sucesso. Ela teve 5 temporadas. Bom, tiveram alguns personagens que saíram de Buffy e foram para Angel, que é o caso da Cordelia e do Wesley, que futuramente seria o próximo mentor ali da Buffy na série dela. Mas eu acredito assim que eles pegaram os personagens que não tinham muito destaque em Buffy e passaram para Angel, que foi o caso da Cordelia e do Wesley. Mas eu confesso que eu não assisti muito tempo, eu assisti só a primeira e a segunda temporada. E eu assisti mais assim, gente, porque tinha os crossovers. Bom, vou falar um pouquinho deles mais pra frente. Eu acho que é importante eu falar um pouquinho de quem é o Angel para vocês entenderem. O Angel, ele é um vampiro de 240 e tantos anos. E ele é um vampiro diferente dos outros, porque ele tem alma. Na série da Buffy, do Angel, existe essa mitologia de que os vampiros ruins, que saem matando todo mundo, são vampiros que não têm alma, então eles não sentem nada por tudo de ruim que eles fazem. No caso do Angel, como ele matou muitas pessoas,
como ele destruiu muitos vilarejos, como ele fez muita coisa errada, um grupo de ciganos resolveu amaldiçoar ele, devolvendo a alma dele. Como forma de punição ali, ele teria que sentir por todo o mal que ele causou. Só que existe um grande porém nessa questão dele ter a alma dele de volta, só que é um spoiler, é uma coisa que acontece ali em Buffy, que é muito importante pra gente entender essa história dele ter ou não ter alma. Então assistam a série para vocês poderem entender. Se vocês assistirem Buffy, vocês vão entender essa questão da alma, mas é muito importante. Por isso que eu resolvi falar disso no vídeo. Mas é esse o diferencial do Angel. O Angel, ele não é um monstro psicótico que mata todo mundo. Ele sente tudo que ele fez de errado e ele tá nesse caminho de ajudar as pessoas, de poder investigar os crimes ali, para poder se redimir de todo o mal que ele fez, por toda a culpa que ele sente. Então é por isso que o Angel tá tentando mudar, tá tentando ajudar as pessoas. Sobre os crossovers, gente, não tiveram muitos, mas eu acredito que teve um que foi muito importante, porque assim, para poder criar essa série derivada do Angel, os dois tiveram que terminar. Então eu estou falando de um spoiler de Buffy, porque os dois terminaram para que o Angel pudesse seguir com a série própria dele. Então, no episódio 8 da primeira temporada de Angel, é um episódio dedicado aos dois, ao romance que os dois tiveram. É um episódio muito lindo, muito maravilhoso. Mas assim, para vocês poderem entender esse episódio, para vocês poderem apreciar esse episódio, é importante vocês assistirem Buffy. Os dois estão juntos ali até da primeira até a terceira temporada. Então, para quem quiser só acompanhar o relacionamento dos dois, da primeira até a terceira temporada. Na quarta temporada ele já não tá mais em Buffy, ele tá lá na série dele, mas os dois continuam aparecendo um na série do outro. Então existem outros episódios em que os dois aparecem juntos, ou que algum personagem de Buffy aparece em ele. Então, assim, gente, pra quem nunca assistiu a série, vai assistir, ela é muito legal. Eu não sei se vocês gostam muito de vampiros, mas eu gosto muito. Provavelmente vai aparecer outros vídeos aqui falando dessas séries de vampiros. Eu não sei de qual série que eu vou falar, eu tô pensando ainda. Mas vai ter mais vídeo de vampiros, porque eu gosto muito, eu vou falar mais dessas séries. Provavelmente vai aparecer um outro vídeo de Buffy, porque eu, sinceramente, eu gostava muito da série. Ela apresentava, gente, uns episódios bem diferentes, para vocês terem ideia. No decorrer das temporadas, a gente teve um episódio em que o episódio foi basicamente todo mudo, em que os personagens não falavam, e também teve um outro episódio musical em uma época em que não se tinha muito esses episódios musicais nas séries. Acredito que Buffy foi uma das primeiras e foi um episódio bem legal, porque as músicas não estavam soltas de maneira aleatória no meio do episódio. As músicas, na verdade, elas estavam bem conectadas com a história do episódio, então é muito legal. Acredito que esse episódio musical é lá pra sexta temporada. Então, assim, gente, continua assistindo a série. Se vocês começaram só por causa de Buffy e Angel, continuem. Eles começam a falar ali de robôs mais pra frente, tudo de uma maneira bem tosca, assim, se a gente for comparar com a tecnologia de hoje em dia. É uma coisa bem tosca, assim. Então vocês vão se divertir bastante. Vai ser uma série bem diferente. Não me decepcionou. Sobre onde assistir a série, gente, é Buffy, tem as 7 temporadas na Claro Video. Só que Angel, infelizmente, não tem em lugar nenhum. Vocês vão ter que caçar na internet, vocês vão ter que dar uma pesquisada no Google, porque não tem em lugar nenhum, eu já fui atrás. Eu vou deixar aqui na descrição os episódios
que são crossovers, os episódios que conectam Buffy e Angel. Pra quem não tiver a fim de assistir Angel episódio a episódio e só quiser assistir os episódios em que ele tá conectado ali com Buffy, eu vou deixar aqui na descrição. Eu acredito que se a série se passasse hoje, a história seria bem diferente. Os fãs não iam permitir que o Angel saísse de Buffy para se criar uma outra série. Eram outros tempos, então eles acabaram fazendo essa pequena cagada. Mas assistam as duas séries, porque vocês vão gostar muito. Falando um pouco dos amigos da Buffy, da Willow e do Chandler. A Willow é uma personagem que ela começa muito tímida, muito apagadinha, meio de canto ali, que ninguém se importa muito com ela, nem a própria Buffy, que apesar de estar desenvolvendo ali uma amizade com ela, não dá muita importância, só que conforme vão passando os episódios, as temporadas, a personagem vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tendo mais espaço, vai tendo mais importância na série. E ela acaba sendo uma das personagens mais poderosas da série, o que é muito incrível se a gente for comparar a Willow da 7ª temporada com a Willow da 1ª temporada. É uma diferença assim escandalosa. Então é incrível acompanhar esse desenvolvimento da personagem. O Chandler também passa por esse processo, só que, na minha opinião, o Chandler ele passa por esse processo de uma maneira muito mais lenta. Eu acredito que não tem grandes diferenças do Chandler da 1ª temporada pro Chandler da 7ª, porque o Chandler ele sempre foi um alívio cômico, ele sempre foi o cara das piadinhas, nem sempre essas piadinhas faziam muito sentido, nem sempre tinha muita graça. Tinha aquela coisa ali dele meio que gostar da Buffy. Isso irritou em alguns momentos. Sim, o Chandler ele não é o meu personagem favorito. Eu não me importava muito com ele. Mas ele teve um crescimento na série, ele mudou. Infelizmente essa coisa meio boba, meio palhaço dele não mudou. Mas a história andou pra ele, sim. Mas pra mim não foi o suficiente pra gostar dele. A gente vai ver personagens novos entrando na série. Personagens que são legais, personagens que não são tão legais assim, personagens que são bem desnecessários. Mas enfim, eu acho que vocês vão gostar bastante dessa série. Eu espero que vocês gostem muito dessa série, porque eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito dela. É uma das minhas favoritas, tá na minha lista das 10 mais, que com certeza eu assistiria 1 milhão de vezes se fosse necessário, no caso de Buffy. No caso de Angel, eu não sei se eu assistiria. Eu acho que depois de ter assistido a 1ª temporada, eu pegaria só os episódios crossovers, os episódios que estão conectados com Buffy pra assistir de novo. É isso, gente. Pra quem já assistiu essa série, deixa aqui nos comentários, me fala o que vocês acharam, quais eram os personagens favoritos de vocês, se vocês também se irritavam muito com Xander, se vocês gostavam de Buffy e Angel, deixa aqui nos comentários. Provavelmente vão surgir novos vídeos dessas séries, provavelmente de Buffy. Então, para quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações para vocês receberem os vídeos novos aqui do canal. E não esqueça, gente, de deixar o seu like aqui, porque é muito importante para o YouTube espalhar cada vez mais esse vídeo. E não esquece de compartilhar esse vídeo, porque isso também vai ajudar aqui o canal. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!